THCA, CBDA, CBG, CBN, CBV. Parece até que eu estou jogando um monte de siglas aleatórias, certo? São tantas abreviações que só de pensar que existem mais de 150 desses catalogados já dá uma tela azul na cabeça. Aliás, você já ouviu falar de alguma dessas siglas? Alguma delas soa familiar? Não? Então vem comigo porque eu vou te explicar detalhe por detalhe dessa verdinha tão querida de muitos pelo mundo. Meu nome é Diego Pérez e você está assistindo a THC Brotherhood. Dale, meu povo! Hoje, como prometido, vamos falar sobre os outros canabinoides, aqueles secundários, mas que não é por ser secundários que não tem a sua importância nos medicamentos e cosméticos vendidos por aí. Aquelas siglas que falamos no começo do vídeo são apenas alguns dos canabinoides que veremos hoje, juntamente com suas origens, propriedades e efeitos. Mas antes, se você ainda não é um inscrito, seja bem-vindo e não esquece de clicar aqui no botão para não perder nada dessa série que eu estou trazendo, muito detalhada e bem explicadinha para que você e todas as pessoas que assistirem esse vídeo entendam tudo sobre a cannabis e possam disseminar essa informação. E se você está gostando do vídeo, não esquece também do seu like. Seu like nos ajuda a crescer e a entregar cada vez mais conteúdo sempre com a melhor qualidade. Você sabia que a cannabis produz diversos componentes e que muitos deles são exclusivos dessa planta? Pois é, os canabinoides produzidos pela planta são chamados de fitocannabinoides ou canabinoides exógenos. O THC e o CBD fazem parte desses canabinoides, sendo os mais conhecidos. Lembra dos vídeos anteriores? A gente falou um pouquinho sobre eles no episódio 4 e no episódio 5. Se você não lembra, é só ir lá no nosso canal e procurar pela playlist da primeira temporada. O link também vai estar na descrição e aqui no card para você não perder. Mas esses canabinoides não são bem produzidos pela planta. Alguns deles precisam passar por um processo de descarboxilização para chegar nos canabinoides que a gente conhece, como o THC, o CBD, o CBN. Esses ácidos canabinoides, o THCA e o CBDA, são os mais abundantes, mas junto com eles vem também o CBGA, o CBCA, o CBGVA, THCVA, CBDVA, CBCVA. Diferentemente do THC, os outros canabinoides não produzem efeitos intoxicantes. Por outro lado, eles têm propriedades bem interessantes, como, por exemplo, efeitos antibióticos e inseticidas. Ao passarem pelo processo de descarboxilização, eles se transformam em CBG, THC, CBD, CBC, CBGV, THCV, CBDV e CBCV. E além do THC e das plantas ricas em CBD, todos esses canabinoides são encontrados em pouquíssimas quantidades em flores comerciais. O THC é o único canabinoide intoxicante identificado até o momento, mas mesmo ele sendo tão forte, outros canabinoides podem interferir nessa chapação, como a gente já viu, como por exemplo o CBD, que dificulta a sua conexão com o receptor CB1. O THCV é outro canabinoide que mesmo em poucas quantidades pode diminuir essa conexão entre THC e CB1. Pelo fato desses canabinoides serem encontrados em pequenas quantidades nas plantas, eles também recebem menos estudos. Com novos estudos e pesquisas ganhando cada vez mais espaço e com a legalização medicinal avançando pelo mundo, mais e mais cientistas podem ter acesso e assim se aprofundar em resultados mais concretos. Tendo em vista que o CBG é considerado a mãe dos canabinoides, já que a maioria deles surge no CBGA e a outra maioria surge no CBGVA, ele também pode oferecer uma gama maior de benefícios do que os outros canabinoides. Ele também aumenta o efeito entourage se combinado com o CBD. Acredita-se que o CBG tenha grande eficácia contra a doença inflamatória intestinal, funcione como um analgésico na luta contra a psoríase e funcione também como um antidepressivo.
Os resultados de um estudo realizado em janeiro de 2020 mostram que o CBG, assim como o CBC, um canabinoide um pouquinho menor, exibiram propriedades antitumorais em testes com células cancerosas gastrointestinais humanas. O CBN é outro canabinoide que não é encontrado em grandes quantidades na planta, mas que, sob a ação do tempo e a exposição ao oxigênio, pode surgir a partir do THC, se esse não for armazenado corretamente. Ele tem sido observado por ter grande poder de sedação se combinado com o THC. Ele também possui propriedades anticonvulsionantes, anti-inflamatória e antibióticas. E você, depois de todo esse tempo, depois de 5 episódios, se alguém te perguntar alguma coisa sobre a cannabis, algum benefício ou efeito colateral, você saberia responder? O nosso papel aqui é pegar toda a informação existente e passar para vocês da forma mais simples possível, para que vocês possam ouvir, entender e passar adiante. E como pagamento por esse trabalho que a gente vem realizando aqui, a única coisa que a gente te pede é um like, meu amigo, um comentário sobre o assunto, ou que você compartilhe para que mais pessoas possam expandir o seu conhecimento sobre a planta e deixar aquele preconceito de lado. Valeu demais por estar aqui com a gente por todo esse tempo. Meu nome é Diego Pérez e até o próximo vídeo.